Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 26 de maio, dia seguinte a mais uma vitória do Glorioso na temporada. Pela Copa Sul-Americana, na cidade de Trujillo, no Peru, o Botafogo venceu a equipe do César Valerro por 3-2, assumindo a liderança do Grupo A. A LDU tem 8 pontos, o Botafogo tem 8 pontos, só que no critério de desempate e gols marcados, nós levamos vantagem. Vantagem essa que vai ser muito importante, já que o próximo confronto é contra a LDU em Quito, lá na altitude. Eles, claro, têm uma certa vantagem competitiva por estarem acostumados a jogar na altitude, não é o caso do Botafogo. Podemos até negociar o empate por lá e depois, na última rodada contra o Magallanes em casa, buscar confirmar essa primeira colocação. Primeira colocação que vai ser essencial, a gente evita disputar o playoff das oitavas, 2 jogos a mais, que, claro, por conta de desgaste acumulado, podem cobrar o seu preço. É muito positivo o Botafogo buscar essa primeira colocação e assim a gente espera que a gente consiga. Sobre a partida contra o César Valerro, vale destacar que o Botafogo teve um primeiro tempo para lá de dominante. O Castro mandou a campo, basicamente falando, a equipe titular, apenas com 2 alterações. O Marlon Freitas entrou na equipe, assim como o Gustavo Sauer. E o time do Botafogo foi muito dominante. O César Valerro praticamente não esboçou reação. Foi um primeiro tempo de grande eficiência. 4 oportunidades construídas, 3 gols marcados. Eficiência que é uma marca desse time do Botafogo, no Campeonato Brasileiro acontece da mesma maneira. Mas aí veio o intervalo e a volta para o segundo tempo. De forma muito acertada, o Luiz Castro adotou a estratégia de fazer alterações na equipe, fazendo algumas substituições que eram necessárias. A dupla de zaga, por exemplo, foi alterada. Cuesta e Adrielson são os jogadores de linha do Botafogo que mais atuaram nessa temporada. Com 3-0 no placar, é razoável você pensar, bom, 3-0, a gente está com uma partida muito bem encaminhada, vou fazer essa substituição para dar minutos à dupla de zaga reserva. Só em termos comparativos, o Vitor Cuesta tem mais de 2.100 minutos jogados, o Adrielson por aí também. Já o Segovia e o Sampaio, completamente diferente. O Segovia com 635, o Sampaio com 437 minutos. É uma diferença bem considerável da dupla de zaga titular para a dupla de zaga reserva. O Castro também coloca o Raí e depois, no decorrer do segundo tempo, o JP Galvão. Mas conforme eu disse ontem, na nossa resenha pós-jogo aqui no canal, inclusive, muito obrigado pela audiência de todo mundo que chegou aqui para prestigiar o trabalho, não existe treinador no mundo, pode ser Guardiola, Ancelotti, Klopp, pode ser os principais nomes do futebol mundial, tá? Não há treinador no mundo que tenha remédio para uma situação onde 4 jogadores que entraram na equipe entraram muito abaixo. Se você faz 4 alterações e de repente um não tá legal, os outros 3 sustentam. 2 não estão legais, os outros 2 podem sustentar. Mas 4 mal, os 4 entraram completamente fora do tempo de jogo, completamente fora do que a partida pedia. A dupla de zaga, por exemplo, o Segovia e o Sampaio, deram todo o espaço do mundo ao Mena Palacios, coisa que não aconteceu na primeira etapa. O Mena Palacios no primeiro tempo foi muito bem vigiado pelo Vitor Cuesta e pelo Adrielson. Sequer encostou na bola praticamente. Já no segundo tempo, o centroavante colombiano, que conforme eu havia comentado aqui no vídeo análise e na resenha de ontem da hora do almoço, ele é o principal alvo das jogadas. É um cara que pode incomodar. E com tempo e espaço para fazer as jogadas, para buscar a finalização, para buscar incomodar, foi exatamente isso que ele fez. Segovia e Sampaio estão sem ritmo de jogo, mas a decisão do Castro de fazer as alterações estava correta. Foi uma decisão correta. E a mesma coisa vale para Raí e JP Galvão. São 2 garotos que não estão prontos ainda. Mas se tem um jogo que você realmente olha o contexto e fala, bom, 3-0, eu vou botar os garotos. Se tem um jogo que se encaixa esse tipo de mexida, é esse. Com 3-0 no placar, o jogo totalmente sob controle, é justamente o momento que você pode dar rodagem para garotos que estão se desenvolvendo. Infelizmente, a coisa não saiu conforme certamente era o planejado. E o próprio Castro comentou na coletiva pós-jogo que o nosso segundo tempo foi sofrível, porque de fato foi. Foi 3-2 no fim das contas, mas poderia ter sido sim 3-3.
Poderíamos ter tomado aquele gol de empate na última bola que bateu na trave. Ainda bem, não aconteceu. A gente comemora a liderança, comemora a vitória, mas eu quero destacar aqui um ponto que mais uma vez é falado após um resultado, né, após uma partida concluída do Botafogo. Vocês lembram que contra o Atlético Paranaense, o Lucas Fernandes deu uma declaração dizendo que o time estava desligado? Pois bem, depois desse jogo contra o César Valerro, novamente um atleta fala sobre estarmos desligados, o Tiquinho Soares. Vou trazer as duas declarações para que você possa ter esse comparativo. Olha só, depois da derrota para o Atlético Paranaense por 3-2 na Arena da Baixada, o Lucas Fernandes disse o seguinte: nosso time desligou um pouco. A gente se acomodou com a vantagem de 2-0. A gente sabe que é um resultado muito complicado. Não podemos diminuir nosso ritmo desse jeito. O Tiquinho Soares ontem, por sua vez, disse o seguinte: fizemos um grande primeiro tempo. Conseguimos fazer 3 gols. Voltamos do intervalo um pouco desligados do jogo, até porque o placar estava teoricamente fácil. Cansamos um pouco, estamos há 2-3 dias sem treinar devido à viagem, ao desgaste. A equipe está de parabéns pela vitória, seguimos juntos, ainda tem 2 jogos e estamos felizes com a vitória. 2 jogos distintos, onde 2 atletas distintos falam sobre o Botafogo voltar para a segunda etapa desligado. Isso já tinha acontecido também contra o Goiás, isso já tinha acontecido também no clássico contra o Flamengo. A gente voltou para o segundo tempo, deixando o Flamengo crescer na partida. Então isso tem se tornado uma constante. Tudo bem que no jogo de ontem você entende que tiveram as substituições, que o Segovia e o Sampaio estavam sem ritmo de jogo, a mesma coisa vale pro Raí, pro JP Galvão. Tem um contexto na partida de ontem, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta para essa questão de voltar para a segunda etapa desligado. Isso pode cobrar o seu preço em dado momento. Quase cobrou ontem. Contra o Atlético Paranaense foi o caso, assim como contra o Goiás. Terminamos o primeiro tempo contra o Goiás empatando por 1-1, voltamos muito mal para o segundo tempo, tomamos a virada e quando tentou acordar já era tarde. Fizemos 2-0 para cima do Atlético Paranaense na Arena, que é um resultado bem contundente, voltamos desligados, tomamos a virada. E ontem quase sofremos um empate por conta de termos entrado na segunda etapa desligados, um pouco desligados. Isso realmente está chamando a atenção e a gente precisa ver a equipe, de modo geral, tá? Jogadores, comissão técnica, trabalhando em cima disso. O time do Botafogo, a gente consegue entender que ele se motiva mais em jogos grandes. A gente consegue entender isso. Você vê nitidamente uma diferença de concentração durante toda a partida contra o Fluminense, por exemplo, e o que foi ontem. Existe uma diferença. Pô, 3-0, tá sossegado, o time dos caras é fraco, a gente tá ganhando. Mas uma partida profissional não te permite ficar desligado, porque você pode pagar o preço. Essa é a grande realidade. Quase aconteceu ontem, já aconteceu anteriormente, e se tem algo que a gente tem que realmente fazer uma observação contundente, é isso. Não podemos entrar desligados em momento algum contra qualquer adversário. Voltou para o segundo tempo, concentração total. A gente pode ter vencido a primeira etapa, mas começa um outro momento do jogo e a gente tem que estar muito focado, muito concentrado, justamente porque se você deixa isso se transformar em algo recorrente, se frequentemente o time volta para o segundo tempo desligado, numa partida mega importante da temporada, isso pode ser fatal. Enfim, Fogão, é uma observação pertinente. Voltamos ao Rio de Janeiro com 3 pontos na bagagem, com a liderança e em boas condições de lá em Quito, a próxima partida pela Sul-Americana, conseguir confirmar a primeira colocação, né? E aí vai ter que só vencer o Magallanes em casa e a gente acredita que isso vai acontecer. Agora o Botafogo mira o Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o América Mineiro no estádio Newton Santos nesse domingo às 19 horas, já sabendo o que aconteceu de modo geral na rodada, né? Que é um ponto interessante também. A equipe do América Mineiro, que por sinal jogou com os reservas nesse meio de semana. Os titulares jogaram pela última vez na última rodada do Campeonato Brasileiro, então vão ter uma semana inteira aí só se preparando, enquanto o Botafogo vai ter que lidar com o desgaste e vai ter que buscar fazer a melhor preparação possível
no menor tempo disponível. Que a gente consiga, porque vencer no Newton Santos, diante da nossa torcida, com mais de 15 mil ingressos já adquiridos, vai ser fundamental. Podemos abrir 5 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Fogão, na hora do almoço eu vou estar de volta. Fica o convite para que você possa participar. Tamo junto e até a próxima.